Oi pessoal, a paz, tudo bem? Hoje eu tô gravando o vídeo mais difícil que eu já gravei e provavelmente o vídeo mais difícil que eu vou gravar. Mas eu ouvi um soar da trombeta e era um soar de guerra seguido de vitória. E eu me sinto na obrigação de vir aqui e avisar que eu ouvi o soar da trombeta, né? E eu espero de verdade que daqui uns anos vocês olhem pra mim e falem assim: Daisy, lembra aquele vídeo que você gravou? Não aconteceu. Eu de verdade espero que seja isso o desfecho desse vídeo, de verdade. Faz muitos anos que eu tenho visto algumas coisas sobre o Brasil, muitos anos mesmo, tá? E lutando até mesmo com a minha identidade, lutando se Deus fala comigo mesmo, lutando se eu tenho que dar atenção para esses sonhos, lutando com muitas coisas dentro de mim. Mas a cada ano, tudo que eu tenho visto tem se confirmado, né? Detalhes assim que vão acontecendo e eu vejo, tipo, eu me sinto meio que na obrigação de gravar esse vídeo. E se não acontecer, glória a Deus, eu espero que não aconteça. Assim como Amós, né, que ele teve as visões e daí ele orou e as visões não aconteceram, eu espero que esse seja o caso. Eu espero que daqui uns anos, né, falem, desde aquele sonho que você falou não aconteceu. E eu espero que seja esse o caso. Mas se não for esse o caso, eu me sinto na obrigação de vir aqui falar para vocês. Mas faz muitos e muitos anos que eu tenho visto coisas ruins sobre o Brasil, em especial a nossa nação. Eu tenho visto fome, eu tenho visto guerra civil, eu tenho visto 15 anos lá na frente, eu vi o nosso país numa situação miserável. Miserável a ponto de racionamento de comida. Eu tive a visão, eu estava numa escola particular e naquela escola particular estava sendo racionado comida, numa escola particular. As crianças estavam recebendo pão com mortadela, um pão com mortadela por criança, e uma das crianças levou de casa suco de laranja, e todas as outras crianças estavam olhando com desejo de tomar aquele suco de laranja, porque não tinha suco de laranja numa escola particular. Então é esse ponto. Então eu não quero ficar falando assim todos os sonhos que eu vi, tudo que eu vi. E o meu objetivo também não é causar medo, tá? Mas causar intercessão, para que você ore. Mas ore pelo nosso país, ore pelo nosso governo, ore pelo próximo governo. Não vi mudança, tá? Em sonho, eu vi 15 anos lá pra frente, eu vi o mesmo governo. Então, ore pelo governo, ore pela sua família, pelas pessoas que você ama, ore pela sua igreja, tá? Então, já vou gravar esse vídeo uma vez só também. Então, o que que eu vi, né? Eu vi essas situações aí, né, que eu falei pra vocês. Eu via jovens sendo convocados, eu vi o meu marido sendo convocado, eu via bombas caindo em determinadas cidades. Então, eu via, né, essa guerra civil, fome e miséria. Então, mas o que que eu vi também? Eu vi esperança, tá? Eu vi esperança para a próxima geração, para as próximas gerações do Brasil. E eu via também, nesse tempo tão difícil, pastores e empresários sendo levantados. Nesse momento, que Deus iria levantar pastores e empresários. E tem coisas que não estão ao nosso controle, mas que estão no controle de Deus. Que Deus é soberano, Deus não perdeu o controle da nação brasileira, Deus está no controle de tudo. Então, tem coisas que nós, humanos, não temos controle. Né? Em determinados sonhos, eu sabia que eu estava sonhando, eu sabia que eu estava no meio da visão, eu perguntava, tem algo para se fazer em relação a isso? E era me dito que não. Então, existem coisas que não temos o que fazer a respeito, que a gente não tem controle, a gente é muito pequeno em relação a determinadas coisas, mas você pode controlar a sua oração, que você vai orar, e eu peço que em nome de Jesus, que Deus venha te guiar os seus próximos passos, mas eu vou te dizer o que eu estou fazendo. Então,
Vou falar o que eu e minha família estamos fazendo. Nós não estamos tomando medidas drásticas. Deus não falou pra gente estocar comida, mas Deus me falou a respeito de mudança de um país, e então eu fiz o passaporte do meu filho. E parece que a partir do dia 3 tá com a notícia que talvez a Polícia Federal vá barrar, começar a fazer os passaportes por falta de verba. Então, a gente tem uns dias aí. Se eu pudesse aconselhar você, eu faria o passaporte quanto antes. É um conselho, tá? Você não sabe do futuro e é sempre bom ter. E é isso, gente. Eu não entendo de economia, não entendo de política, não, né? Simplesmente tô confiando em Deus. A gente tá colocando as nossas confianças em Deus, vendo o que ele fala, e eu continuo fazendo planos normalmente. Que nem eu falei, não sei quando isso pode acontecer, pode ser daqui 20 anos, né? Então não sei, gente, né? Talvez. Então eu continuo fazendo planos, né? Comecei uma nova faculdade, enfim, tô fazendo planos, tô vivendo, gente. Você vai fazer o quê, né? Você vai parar de viver? Vai parar de planejar? Né? Então, não é isso que a gente está fazendo, não é isso que eu estou fazendo. Então, estou fazendo planos, continuo vivendo, continuo trabalhando, normal. Enfim, só tenho orado por essas coisas, assim, pedindo, Deus, Senhor, né? Nós não temos outra escolha, né? E eu tava ouvindo uma pregação do Theo esses dias que ele falou a respeito de furacão, né? Que ele se mudou para um lugar que tinha furacão. E daí, quando o furacão estava chegando, qual que era a orientação? Para eles se esconderem num cômodo mais abrigo possível, fechar as janelas e ficar lá escondido esperando o furacão passar. Então, tem situações que é isso, né? Que é a gente se esconder. Mas qual que é o melhor lugar para a gente se esconder? É o Senhor, tá? Então, a palavra fala em Salmo 91 e eu quero declarar isso sobre você. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se morre sorrateira das trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Amém? Então faça do Senhor o seu refúgio, é o que eu estou fazendo, né? Eu não tenho como confiar no governo, confiar em fulano que vai ser eleito, confiar... É no Senhor a nossa confiança, né? Então é isso que eu tenho feito, tá? É isso que eu aconselho você também a fazer. Né? Então, veja aí o que o Senhor vai falar para você, tá? A respeito da sua família, o que o Senhor vai te direcionar. Mas eu via, o que eu falei também, a esperança, eu via nesse tempo Deus levantando pastores. Então, ore pelos seus pastores, né? Se você está desigrejado, procure uma igreja, né? E eu vi empresários também cristãos sendo levantados. Então, ore pelos empresários, sabe? Compre dos empresários da sua igreja, sabe? Incentive, pastores, incentivem os empresários, porque eu vi eles sendo levantados nesse tempo, sustentando. Eu via empresas cristãs se transformando em verdadeiras vilas. E pessoas sendo acolhidas nessas vilas, né? Então, é isso, né? Veja o que o Senhor direciona. E eu não sei quanto tempo. Em relação a tempo, não me foi me permitido ver o tempo dessas coisas. Então, assim, não sei quando, de verdade. Mas, enfim, eu espero que não aconteça, né? Mas, enfim, eu quero te pedir para que você ore pelo Brasil, para que todo movimento que você vê sobre
oração pelo Brasil, ore de verdade, ore pela sua família e esteja sensível ao que Deus vai falar, mas principalmente tenha fé, se apegue em Deus, porque é o que temos para fazer, né? A gente se apegar em Deus, tá bom? E é o que eu tô fazendo, é o que eu e minha família vamos fazer. Não estamos tomando medidas drásticas, mas enfim, não simplesmente seja guiado pelo Espírito Santo, veja o que o Senhor está falando para você, né? Às vezes, não sei, né? Mas obedeça a voz do Espírito Santo, obedeça ao Senhor enfim, gente, o Senhor está no controle de tudo, tá? É isso. Então, agora eu queria orar por você, tá? E eu peço que você se une em oração comigo pelo Brasil, tá? Independentemente de qualquer coisa, se acontecer, se não acontecer, a gente precisa estar em oração, a gente precisa estar sempre orando pela nossa família, pelo nosso futuro, para que Deus guie os nossos passos. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus. Primeiro, Senhor, nós queremos pedir perdão. Nós queremos pedir perdão, Senhor, por toda negligência. Perdão, Senhor, Perdão, Senhor, pela nossa nação. Perdão por toda idolatria, Senhor. Perdoa a idolatria da nossa nação. Perdoa, Senhor. Perdoa por todo o pecado sexual. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão por toda a violência. Perdão por todo o roubo. E agora por nós mesmos, Deus, como igreja, nós pedimos perdão, Senhor, pela nossa negligência. Pedimos perdão por não evangelizarmos as pessoas. Pedimos perdão por não avançarmos em nosso chamado. Pedimos perdão por não sermos sal e por não sermos luz, Senhor. Primeira coisa, a gente quer te pedir perdão mesmo, Senhor. Perdão por nós mesmos. Vem esquadrinhar o nosso coração. Esquadrinha o nosso coração, Senhor, e nos perdoa por toda hipocrisia. Nos perdoa, Senhor. Mas eu quero te pedir a tua misericórdia nesse momento, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, do nosso futuro. E eu peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da vida das pessoas que estão assistindo. E eu peço, Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o nosso futuro, Deus. Em nome de Jesus. Que nunca falte alimento em nossa mesa, independentemente de qualquer coisa, Senhor, que nunca falte alimento, que nunca nos falte segurança, que o Senhor venha enviar os seus anjos em nossos lares para nos guardar, nos proteger. E seja o que for que acontecer, Senhor, no Brasil ou em qualquer outro lugar que nós estejamos, que o Senhor guie os nossos passos. Que o Senhor guie os nossos passos, ó Deus. Que cada dia mais venhamos a ser pessoas que te adorem em espírito e em verdade, que tenham o Senhor como número 1 em nossas vidas. E nos perdoa por todas as vezes que nós não fizemos isso. Se tem alguém, Senhor, que está desigrejado nesse momento, que está assistindo, Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor venha curar. Que o Senhor venha curar tudo o que aconteceu, que o Senhor venha ressignificar, que o Senhor venha colocar realmente o seu óleo em todas as feridas, ó Deus. Mas que venhamos, Senhor, a nos unir como igreja, que o Senhor venha abençoar os pastores dessa nação, que o Senhor venha levantar verdadeiros pastores que não abandonem o rebanho. E sim, Deus, pedimos que o Senhor continue limpando a nossa nação, trazendo à tona, trazendo à luz tudo, Senhor, o que toda hipocrisia, toda sujeira continua trazendo à tona, Senhor, para que tenhamos verdadeiros pastores e que o Senhor venha levantar os pastores cada dia mais com amor e cuidado pelas ovelhas. E eu quero te pedir, Senhor, independentemente de qualquer coisa que venha acontecer no futuro, que o Senhor abençoe os empresários dessa nação, os empresários cristãos, que eles não percam seus valores, que eles não negociem os seus valores. E a gente fala tanto, Senhor, que prosperidade é para ajudar os outros e, Senhor, que em nome de Jesus, que o Senhor venha dar generosidade também no coração desses empresários, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos a nossa nação diante do Senhor, declarando que
Jesus é soberano. Jesus é soberano sobre a nação do Brasil. Então nós pedimos, Senhor, abençoa os próximos governantes, dê a eles sabedoria, dê a eles entendimento. Colocamos as próximas eleições diante do Senhor. Mas que acima de tudo, Deus, que sejamos pessoas que a gente esteja escondido debaixo das suas asas, que a gente seja essas pessoas, ó Deus, que estejam escondidos no seu refúgio, Senhor. Por isso, Deus, que a minha família esteja escondida em Ti, que a família de cada um aqui, Deus, esteja escondida em Ti. Que em nome de Jesus, que vejamos milagres, que vejamos multiplicação. E eu peço, Deus, que em toda a nação o Senhor levante cada vez mais intercessores. Vem, Senhor, trazer espírito de intercessão, a começar de mim, a começar de quem está assistindo. Que venhamos, Senhor Deus, a ser intercessores, que venhamos declarar o Teu reino, onde quer que a gente esteja. Então vem, Senhor, com o Teu reino sobre o Brasil. Que em nome de Jesus, ó Deus, as pessoas venham te conhecer ao redor do Brasil. Que o Senhor abençoe a nossa nação, Senhor. E desde já eu repreendo qualquer espírito de medo. Em nome de Jesus, que esse vídeo, em nome de Jesus, não vá trazer medo, mas traga intercessão. Que leve as pessoas a se voltarem a Ti, não por medo. Não por medo, Senhor. Mas que sejam levantados, Deus, intercessores pela nação, pelo Brasil, pela sua família, pela sua igreja. Em nome de Jesus, Deus, que eu oro e coloco diante do Senhor esse vídeo, coloco diante do Senhor cada palavra que foi dita, que nenhuma palavra seja distorcida, mas que sirva apenas de alerta, Senhor. É o que eu oro, Deus, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.